Caríssimas alunas, caríssimos alunos da Faculdade de Direito do INSCOM, mais uma vez reunidos em sala virtual, vamos tratar na nossa extraordinária disciplina Direito Constitucional, neste nosso especial momento, de um tema dos mais relevantes da teoria constitucional, chamado de o poder constituinte. A noção de poder constituinte emergiu no século XVIII para a reflexão constitucional. E o seu proponente foi o abade Joseph de Sieyès. O abade Joseph de Sieyès era membro do segundo Estado, desde que a hierarquia social reinante no antigo regime, vale dizer, no feudalismo, pois se estava às vésperas da Revolução Francesa, que traria para a cena da história de maneira central o capitalismo. No antigo regime, havia a regra absolutamente concentracionária de poder, ancorada numa tradição que adivinha, pelo menos, do Renascimento, qual seja a tradição do chamado direito divino dos reis. O direito divino dos reis era uma blindagem ao poder do monarca absoluto, feita à imagem e semelhança deste, argumentava no sentido de dizer que o poder tinha origem divina e que fora, portanto, Deus que investira o monarca absolutista da sua autoridade, de tal maneira que a summa potestas, o supremo poder, a summa auctoritas, a suprema autoridade, encarnada na figura concentracionária do príncipe absolutista, teria uma origem na esfera do sagrado. Fora Deus que, em última instância, por meio, no geral, do Papa, porque ele que entronizava os reis, quando dos reis cristãos, o autor desta delegação de competência, e que cabia ao príncipe absoluto o exercício em plenitude deste poder e desta autoridade, sem nenhum limite no mundo visível. O que podia fazer o príncipe absoluto? O que podia fazer o monarca absoluto? Tudo. Por quê? Porque a regra que ancorava o seu exercício de autoridade residia precisamente nesta legenda. Onde está o rei, está a lei. Qual era o magistério subreptício ali presente? O de que o rei, que personificava o poder, era o senhor do direito. Onde está o rei, está a lei. O que significa a lei nesse nexo frasal? O direito. O que significa o rei nesse nexo frasal? O poder. Onde está o rei, o poder, está a lei, o direito. Portanto, o que era o direito segundo o poder divino dos reis? Segundo o direito divino dos reis? Nada mais, nada menos do que uma derivação, uma consequência da vontade unilateral e concentracionária do monarca. O direito, portanto, estava todo contido nesse magistério de que a vontade do rei o fundava, a vontade do rei o estabelecia, a vontade do rei o instituía. E essa tradição se prolonga do Renascimento até a Revolução Francesa. Não há, portanto, neste cenário, senão a profunda identificação
do direito com o poder. O poder significando muito mais, o direito significando muito menos. Um sendo a força movente, outro sendo a força movida. Força movente, o poder. Força movida, o direito. Este cenário é um cenário que vai merecer um desdobramento e uma subsequente continuidade. Século XV, século XVI, século XVII, século XVIII. Se não quisermos recuar, antevendo este magistério já presente entre os séculos XIII e XIV. Imaginemos que no século XIII já fosse veraz essa identificação. Do século XIII ao século XVIII, nós temos meio milênio de história, segundo esse poder concentracionário dos reis, com essa âncora na esfera do sagrado. E é exatamente isto que vai fazer a prosperidade da burguesia, porque o mercador, que precisava de um poder que não fosse o poder do Barão da Terra, que precisava de um poder que não fosse o poder do Papa, vai apostar exatamente nesta hipótese de que o rei pudesse trair o Papa, deixando de ser rei em reinos cristãos, porque nestes o rei efetivamente era vice-rei, quem de fato e de direito reinava era o Papa, ele era um servo absolutamente refinado, mas estava subordinado ao papado, devia vassalagem ao papado, reinava para o papado e para a igreja. Este rei sonha com poder absoluto. Falta-lhe uma base material. Quem vai lhe emprestar essa base material para poder reinar absolutamente? Exatamente o mercador, que está personificando ali a nova e emergente riqueza. A riqueza do comércio, a riqueza da mineração, a riqueza dos bancos, né? E tem um ponto de alta sensibilidade, o fato de que para mercadejar no mundo feudal e fragmentado, grande parte da sua energia econômica ficava desgastada nesse perpassar de feudo a feudo, porque cada feudo era uma autarquia, em cada porta de feudo, em cada comuna feudal onde chegava o mercador, ele era taxado e sobretaxado, pagando tributos territoriais para o Barão da Terra, pagando tributos eclesiásticos para a igreja e o papado. Sonhava com o que o mercador? Com um mundo em que ele pudesse pagar um só tributo, à coroa. Mas para isto o rei precisava de autonomia, não mais em um estado religioso, porque nos reinos cristãos essa autonomia não existia, desde que ele era vassalo de alto luxo, mas vassalo do papado. Para isto, o Estado tinha que se transfigurar e de Estado religioso passar a ser Estado laico. E toda a aposta da burguesia ascendente é no sentido de que essa traição do rei ao Papa vigore. E uma vez vigente, Estados laicos passem crescentemente a se afirmar, esvaziando o poder da igreja, esvaziando o poder do papado, esvaziando a autoridade do Estado religioso para estabelecer um novo poder, uma nova autoridade do Estado laico, com quem reinando absolutamente? O rei. Daí a ideia de rei absoluto, que vai retribuir este alicerce material para o seu exercício pleno de poder, para o seu exercício pleno de autoridade, estabelecendo a regra de que só quem tributa é a coroa. Significa dizer, os tributos eclesiásticos, os tributos territoriais são colocados na ilegalidade. E a primeira forma de autoridade soberana que o Renascimento estabelece e reconhece, segundo o pensamento do grande jurista francês Jean Bodin, autor dos 6 livros sobre a República, é exatamente este. Soberania, em seu primeiro significado, constitui o direito do rei de dizer o direito,
significa dizer, concentrou o rei absolutista a jurisdicção, a dicção do direito. E essa dicção do direito é que vai lhe permitir, de maneira unilateral, estabelecer a regra jurídica segundo a qual só há um tributo legal, aquele que é devido à coroa, que ele simboliza, que ele representa, esvaziando crescentemente o poder do Barão da Terra, esvaziando crescentemente o poder do papado e fazendo com que esta racionalidade do cálculo econômico beneficiasse financeiramente a burguesia, ampliando a sua acumulação de capital, permitindo-lhe avançar na direção da transformação do mercador em burguês comercial, que mais tarde avançaria na direção do estabelecimento do burguês industrial, que muito mais tarde se transfiguraria no burguês financeiro, germinando por completo o ciclo de formação do capital, capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. O que é isto? A planificação do processo de germinação material da burguesia. O comércio vai parir a indústria vai parir o banco. Quando o comércio parir a indústria, a ironia do processo é que o industrial vai ganhar uma significação maior do que o comerciante. Quando o burguês industrial parir o banco, a ironia do processo é que a burguesia financeira vai ter maior significação do que a burguesia industrial, assim como a burguesia industrial passou a ter maior significação do que a burguesia comercial. Comércio, indústria, finanças. Eis o ciclo germinativo completo do capitalismo na sua dimensão econômica. E o mercador é a raiz de todo esse processo. Do ponto de vista das instituições jurídico-políticas, o que vai acontecer? O primado do exercício unilateral e concentracionário do poder sobre todos, personificado pelo príncipe absolutista. O rei absoluto tem, sob a sua ilimitada vontade, a tudo e todos. Até mesmo aquela grande senha de Lord Acton, muitos séculos depois, que é referente ao momento em que o liberalismo vai começar a contestar o absolutismo. O que significa? Uma crítica profunda a esse processo. Quando Lord Acton disser: todo poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Esta é uma regra do liberalismo jurídico-político que vai se liberar desta origem e passar a integrar o patrimônio civilizatório de toda a humanidade. Todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. O que se pretende com isto? Estabelecer controles legítimos aos poderes, não permitir a sua corrupção, ter freios, ter contrapesos, ter disciplina quanto ao exercício do poder, para que o poder absoluto não corrompa absolutamente. Esta legenda do Lord Acton representa o novo espírito da nova ordem pretendida contra o antigo regime. Que antigo regime é esse? O antigo regime feudal. Que antigo regime é esse? O antigo regime do direito divino dos reis. Que antigo regime é esse? Do poder concentracionário
do príncipe, de tal maneira que, às vésperas da Revolução Francesa, há uma grande tensão em França. Ali reinam 3 estados. Primeiro estado, a nobreza. Segundo estado, o clero. Terceiro estado, o povo. Qual é a população da França às vésperas da Revolução Francesa? 26 milhões e 300 mil almas. 26 milhões integram o terceiro estado, o povo. 100 mil integram o primeiro estado, a nobreza. 200 mil integram o segundo estado, o clero. Troquemos. 26 milhões integram o terceiro estado, o povo. 200 mil integram o primeiro estado, a nobreza. 100 mil integram o segundo estado, o clero. Quem reina, na verdade, no antigo regime? Um consórcio do primeiro com o segundo estado, da nobreza com o clero. 200 mil nobres, 100 mil clérigos, 300 mil. Reinam sobre quantos? Sobre 26 milhões. As minorias organizadas sempre fizeram a história. 26 milhões de almas inorgânicas, dispersas, sem pontos concentracionários de poder, sem articulação de vontades entre si, estão submetidos a 300 mil almas articuladas, organizadas, que são minorias abraâmicas, capazes de movimentar a história. É este o consórcio do poder. Nobreza mais clérigos, 300 mil almas, reinando sobre 26 milhões. O que se tem em perspectiva é que o rei tinha a possibilidade de convocar ou não os Estados Gerais. O que representavam os Estados Gerais? Aqueles momentos em que ele autorizava um processo eletivo, a sociedade, de maneira seletiva, podia votar, elegendo membros do primeiro estado, vale dizer, da nobreza, elegendo membros do segundo estado, vale dizer, do clero, para que esses membros, reunidos durante um mês em Paris, na Assembleia Nacional, discutissem entre si políticas convenientes para a França. Ao final deste mês, em que os Estados Gerais estavam em funcionamento, numa solenidade tão grande quanto a da abertura, com a presença do rei, o documento dali nascido, do funcionamento dos Estados Gerais, era solenemente entregue ao rei, sugerindo, propondo políticas possíveis como aquelas de que a França necessitava. O que se tinha diante disso? Um documento cogente, obrigacional para o rei, que o levasse a ter que desenvolver essas políticas? Jamais. O rei era absoluto. Recebia o documento como se fosse um pacote de sugestões, um conjunto de proposições de um conselho eletivo ao qual ele não estava em nenhuma hipótese subordinado. Se o rei absoluto quisesse simplesmente desconhecer este documento, estava no seu direito. E frequentemente era o que fazia, porque o rei de quando em quando convocava Estados Gerais. Quando se chega às vésperas da Revolução Francesa, a Revolução é de 1789, desde o século XVII, desde, portanto, do 1600, que o rei não convoca Estados Gerais. Exerce todos os poderes, todas as capacidades, de maneira concentracionária. Ele é poder executivo, ele é poder legislativo, ele é poder judiciário, ele é poder de intervenção em tudo. Mas às vésperas da Revolução Francesa, com as tensões sociais que crescem, o que se tem é uma pressão sobre a realeza para que ela convoque Estados Gerais. Assim fez o rei de França. Convocou Estados Gerais com este propósito, com este desenho,
de que os Estados Gerais funcionassem durante um mês em Paris, em um documento solene propusessem políticas possíveis, mas não necessárias, para o rei, que poderia acatá-las ou não. Ele faz, portanto, a convocação dos Estados Gerais, e dessa convocação nasce o processo eletivo, do processo eletivo nasce a investidura, e a Assembleia Nacional Francesa recepciona a representação dali nascida, dando início aos trabalhos dos Estados Gerais. Só que, desta vez, um episódio vai marcar em definitivo a história do direito constitucional. Integra a Assembleia Nacional da Convenção Francesa um religioso e filósofo, um religioso e constitucionalista denominado Joseph de Sieyès, o Abade. O Abade de Sieyès é clérigo, é do segundo estado, é um daqueles 100.000, e está ali na Convenção Francesa na condição de membro dos Estados Gerais. E ele subverte, subleva os Estados Gerais, que estão reunidos em uma sala como esta. E ele dá a palavra de ordem de que só quem tem legitimidade de falar em nome do povo é quem é detentor de sua legitimação. Porque acontecera pela primeira vez um dado surpreendente. Que dado surpreendente era este? A possibilidade do terceiro estado votar em si mesmo. Que o terceiro estado, o povo, só podia votar ou na nobreza ou nos clérigos. E ali estava pela primeira vez uma paginada, um quantitativo de representantes do povo eleitos pelo povo. O povo era essencialmente a burguesia e o resto. Que resto é esse? Os sans-culottes, a pequena burguesia, as classes médias empregatícias, os desclassificados, os operários, os lumpenproletários, a burguesia, a nobreza decadente, a pequena nobreza. Tudo isto cabia neste quantitativo, neste conceito guarda-chuva, nesta rubrica chamada povo. E ali está o povo pela primeira vez representando a si mesmo. E ao representar a si mesmo, é a este quantitativo que o Abade de Sieyès, Joseph de Sieyès, o constitucionalista e filósofo, subverte. Diz: vamos nos retirar desta sala da Convenção Francesa, vamos para uma sala ao lado, na qual só vão funcionar como convencionais aqueles que estão legitimados pelo pronunciamento do povo. Aqueles que são uma força nova, uma força emergente, representantes da nova riqueza, representantes de uma vontade nova de poder, aqueles que estão combatendo o antigo regime e aqueles que estão apostando na nova ordem. E ele, então, ruma com esse quantitativo de convencionais para a sala ao lado e proíbe aqueles que vêm com o consentimento das forças estabelecidas, das forças de sempre, das forças conservadoras, quer da nobreza, quer dos clérigos, de também participarem dessas atividades da sala ao largo do grande salão onde a Convenção Francesa estava reunida. Qual é o argumento divisor de águas do Abade de Sieyès? Ele diz: aqueles que rumaram do salão da Convenção Francesa tradicional para a sala ao lado, nova e legitimada, são representantes
do poder constituinte do povo político. É como nasce o conceito de poder constituinte. É esta revolução do Abad de Sieyès que mais tarde será escrita no seu livro, que ficará clássico nas letras constitucionais. Que livro é este? O que é o Terceiro Estado? Este livro é publicado no mundo com 3 títulos. Primeiro, o título original do livro, o que é o Terceiro Estado. Segundo, outros títulos que revelam o espírito do livro. Que outros títulos são esses? Primeiro, o segundo deles, a Constituição Burguesa. Tá? O terceiro deles é a nova Constituição. Frequentemente, algumas edições até trazem acoplados pelo menos 2 desses títulos, o que é o Terceiro Estado, a Constituição Burguesa. Aqui no Brasil mesmo, há edições com essa acoplagem, né? O que é o Terceiro Estado, a Constituição Burguesa. De tal sorte que ele escreverá tudo isso depois nesta obra clássica do direito constitucional. Quando ele declara que só os que estão na sala nova, demarcando esse divisor de águas, estabelecendo essa dissidência, é que são representantes do poder constituinte, que conceito é este que ele está fundando? Este aqui, amigos, né? Precisamente este é um poder de direito que não tem limite no direito positivo anterior, porém apenas no direito natural, existente antes da nação e acima dela. O poder constituinte é inalienável, permanente, incondicionado e ilimitado, pois a nação não pode perder o seu poder de querer de mudar o seu querer ou a sua vontade. De tal sorte, amigos, que nós estamos em face de uma revolução constitucional. Quem é que representa o poder constituinte? A nação. O que é nação? Somos nós, os cidadãos, a sociedade civil, a cidadania organizada, que é detentora desse direito natural, deste querer, desta vontade, deste signo de império que, por ser ilimitado, investe de um título que passa a ser constitucionalmente seu, só seu e de mais ninguém. Que poder é este? De refundar as instituições jurídicas e políticas. O poder constituinte precede a Constituição. O poder constituinte é anterior aos poderes que a Constituição vai constituir, aos chamados poderes constituintes. Poderes constituídos, porque o poder constituinte é o antes. Poderes constituídos são depois. Derivam de quê? Da vontade do poder constituinte. Simbolizada em quê? Numa Constituição que vai ser construída, numa Constituição que vai ser votada. Quem é que é detentor da legitimidade? O poder constituinte. Quem lhe otorgou este poder? O direito natural. Que natureza de poder é este? Poder inalienável significa dizer, não pode ser transferido da sociedade civil para ninguém, é dela e só dela, não pode ser objeto de transação, de alienação, de negócio, de renúncia. Poder constituinte é permanente. Em qualquer tempo a nação pode estabelecer uma nova vontade constituinte. Mudar a ordem jurídico-política. Estabelecer uma nova Constituição. Por isso ela é permanente. Incondicionado. Não tem condição quanto ao seu exercício. Ele pode simplesmente esquecer toda a ordem jurídica precedente para fundar uma ordem jurídica nova. O que aconteceu aqui no Brasil, quando nós superamos a Constituição ditatorial de 1967 e construímos a Constituição Democrática de 1988. Que condição houve na Assembleia Nacional Constituinte de ter que recepcionar
o chamado entulho autoritário da Constituição de 69, com a emenda constitucional de 1969, nunca, jamais é incondicionado. Não está submetido a nenhuma condição, tem plenitude de poder, plenitude de autoridade, o poder constituinte. E ilimitado. Ilimitado por quê? Porque a vontade da nação, a vontade da sociedade civil, a vontade da cidadania organizada, a vontade da cidadania vertical, ela não tem limites, porque ela é que tem legitimidade como raiz constitucional dos poderes de dizer o que quer e o que não quer, de estabelecer os fundamentos de uma nova ordem jurídico-política, de construir, afinal, uma nova Constituição. Que natureza tem, então, poder constituinte? É inalienável, é permanente, é incondicionado, é ilimitado. Por quê? Porque a nação não pode perder o seu poder, a sua vontade de querer e de mudar o seu querer ou a sua vontade. Eis a magia, eis a significação da ideia de poder constituinte. Deriva o que daí? Uma nova Constituição, que estabelece o que? Novos poderes constituídos. Estes sim, os poderes constituídos, são limitados. Estes sim, são condicionados. Porque uma vez constituídos esses poderes, limitados e condicionados, eles jamais poderão ser absolutos. Eles